Alô galera, sejam muito bem-vindos ao canal Daniel Master Dicas e Exercícios. Estou trazendo para vocês aqui mais uma super questão do Enem 2016, é a questão de número 136. Acompanhando essa questão, eu estou trazendo para vocês aqui um passo a passo, novamente, como resolver o problema. Então, se você que está estudando aí, se preparando para o Enem, olha para a questão e não tem a menor ideia por onde começar a resolver essa questão, como pensar da forma correta para resolver essa questão, então eu organizei aqui um passo a passo para você servir de guia, para você saber por onde começar, ter um trilho a seguir para resolver de maneira um pouco mais fácil uma questão, um problema. Estou trazendo para vocês aqui um passo a passo de como resolver o problema, né? E esse método ele é composto de 4 partes. A primeira parte é compreender o problema, ou seja, entender o problema, do que se trata, quais são os dados, quais as informações que eu tenho disponível, quais são as condições que os dados devem satisfazer, o que está sendo perguntado sobre o problema. Então, a primeira parte é a compreensão. Aí vem a segunda parte, que é bolar um plano, uma estratégia, ou seja, é o insight, é aquilo que você pensou, é a forma como você percebeu que, utilizando aqueles dados, você vai conseguir achar, solucionar o problema, ou seja, encontrar a resposta para a pergunta do problema. A terceira parte, nós vamos executar o plano. Então veja, é um desenrolar, são 4 etapas muito intuitivas. Então, primeiro, compreender o problema. Segunda parte, bolar um plano, uma estratégia. Terceira parte é executar aquilo que foi planejado, né? Vou fazer isso, depois vou fazer isso, depois vou fazer isso. Aí na terceira parte, você vai lá e executa o plano, faz o passo 1, passo 2, passo 3, né? E aí você encontra a resposta. E a quarta etapa também é muito importante, que é o que? Avaliar o resultado. Às vezes você resolve um problema, acha uma resposta, marca, e você vai ver, estava errado. Por quê? Porque você achou um resultado que ainda não era o resultado, ainda não era a resposta que soluciona o problema. Por que você cometeu esse equívoco? Porque você negligenciou a quarta etapa, que é qual? Avaliar o resultado. O dado que eu encontrei, ele já soluciona o meu problema ou ainda precisa de mais análise? Precisa ser adaptado? Então, para isso existe a quarta etapa. Espero que tenha ficado bem claro. Então, compreender o problema, bolar um plano, executar o plano e avaliar o resultado. Tudo bem? Vamos aplicar então essas 4 etapas na nossa questão de número 136. Vamos então à primeira etapa, que é compreender o problema. Veja, a questão 136 ela diz o seguinte, ó: em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone. Então veja, olhando para cá para o cilindro, para o nosso cílio, o que nós vemos? Aqui, ó, silos. Então veja, olhando para o nosso silos, o que nós vemos, né? Que ele tem um corpo que tem um formato cilíndrico, né? Então o problema nos dá aqui, ó, o raio da base e a altura do cilindro. E depois nós temos a cobertura aqui que tem um formato de um cone, né? Formato de um cone. O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então olha aqui, ó, 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio, só é um, apesar de a figura ter 3, ele está dizendo que possui um silo cheio e apenas um caminhão também, apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilizando 3 como uma aproximação para π, o número mínimo de viagens que o caminhão deverá fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é. Então veja, a primeira etapa então é compreender o problema. Fizemos uma primeira leitura. O que nós conseguimos compreender desse problema? É que existe um depósito de grãos, que são os silos. Veja, esse silo ele tem um corpo que tem um formato cilíndrico e a cobertura tem um formato de cone, né? E o problema está dizendo que nessa região agrícola existe um silo
e existe um caminhão de 20 metros cúbicos para transportar todo o grão que tem dentro desse silo. E a pergunta do problema é: quantas viagens o caminhão vai ter que dar para transportar todo o grão que tem aqui dentro? Então, se você compreendeu o problema, se ele ficou claro na sua mente, então você teria que agora, por exemplo, se tivesse uma pessoa junto com você, você deveria ser capaz de explicar para essa pessoa o problema. Dizer para ela: olha, resumidamente, o problema é assim, ó, existe um depósito, que o corpo desse depósito tem um formato cilíndrico, o telhado, a cobertura tem um formato de cone, né? O problema nos deu que o raio do cone é 3 metros, a altura é 12 metros e a altura do cone é 3 metros. E esse silo está cheio de grãos, mas só dispomos de quê? De um caminhão de 20 metros cúbicos para transportar todo esse grão que tem no silo. Então, qual é o número de viagens que o caminhão deve dar para transportar todo esse grão? Esse é o problema da nossa questão. Então veja, compreender é ver o problema com clareza. Não, nós já vimos o problema, já compreendemos ele com clareza. Então vamos pegar esses dados. Então veja, vamos registrar esses dados aqui nessa primeira etapa para ficar fácil de utilizar depois. Então veja, eu vou escrever aqui, ó. Então veja, eu vou escrever aqui, ó, o silo. O que nós sabemos sobre o silo? O silo ele é formado de duas partes. Eu vou colocar aqui. A primeira parte, o raio do corpo é quanto? O raio é de 3 metros. E a altura é de quanto? É de 12 metros. Tudo bem? Agora, no cone, que é o telhado, ele está nos dando o que? A altura, que é quanto? De 3 metros. Apesar da figura não deixar claro aqui, mas veja, a distância do centro até a borda é o raio. Veja, como é um cilindro, é a mesma distância do centro na base superior aqui em cima, né? Então veja, a distância daqui até aqui também é o raio. Então, para o cone, o raio ele também vale 3 metros. Tudo bem? E agora o nosso caminhão. O caminhão, veja, o caminhão ele tem uma capacidade, ou seja, um volume, né, que eu vou colocar logo aqui de V3. Ó. O volume V3, que é o do caminhão, ele é de 20 metros cúbicos. O volume V3 do caminhão é de 20 metros cúbicos. Então veja, e o problema está dizendo para a gente adotar o que? Eu vou botar aqui, ó, π igual a 3. O problema está dizendo para a gente adotar π igual a 3. Tá aqui, ó, 3. Tudo bem? O nosso X da questão, o nosso problema é quantas viagens o caminhão tem que dar, né? Quantas viagens? Quantas viagens o caminhão deve dar? Então veja, aqui, ó, o número mínimo de viagens, veja o número mínimo para esvaziar o caminhão, quantas? O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é. Qual é o número mínimo então de viagem que o caminhão deve dar? Não botei, mas fica aqui subentendido, mínimo. Agora vamos bolar um plano. Veja, qual é o plano que nós vamos bolar para descobrir qual é o número mínimo de viagem que o caminhão deve dar? Veja, o caminhão ele possui um volume de 20 metros cúbicos. E do silo eu tenho o raio e a altura do corpo do silo e tenho as dimensões do telhado. Tudo bem? Mas veja que não dá para comparar o silo com o caminhão dessa forma. Por quê? Porque o caminhão nós temos que a sua medida está em volume. E o do silo está dividido em duas partes e ainda está em metro. Então,
Para poder comparar o silo com o caminhão, nós precisamos calcular o que? O volume do caminhão. Depois que nós calcularmos o volume do caminhão, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o volume do silo pelo volume do caminhão. Você concorda comigo que intuitivamente, cada vez que o caminhão dá uma viagem, ele tira um pouquinho de grão do depósito. Então, se ele dá uma viagem, ele tira um pouco. Se ele dá duas, ele tira um pouquinho mais. Se ele dá três, ele tira um pouquinho mais. Se ele dá quatro, ele tira um pouquinho mais. Então, existe um número X de viagem que, quando ele executar essas X viagens, o caminhão estará vazio. Aliás, o silo estará vazio. Quantas viagens são essas? Veja que ele deu X vezes 20 metros cúbicos. Será o volume total do silo. Então, se eu quero descobrir o número de viagens que o caminhão vai dar, é muito simples. Nós vamos dividir o volume do depósito pelo volume de um caminhão. Esse resultado será o número de viagens que o caminhão deve dar. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. A ideia geral desse tipo de problema é a seguinte: toda vez que eu tenho um todo e eu tenho a parte, então veja, o volume total aqui é tudo que eu tenho de grãos. E 20 metros cúbicos é a quantidade de grãos que cabe no caminhão. Se eu quero saber quantas viagens eu tenho que dar para esvaziar o todo, ou seja, o depósito todo, é só dividir o volume do todo pelo volume da parte. Esse resultado é o número de vezes que a quantidade de grãos que cabe no caminhão está contida aqui dentro. Beleza? Ok? Então veja, nosso plano é 1. Vamos calcular o volume V1, que aqui é o volume do nosso cilindro. Tudo bem? 2. O que nós vamos fazer no 2? Calcular o volume V2, que vai ser o volume do nosso cone. Na terceira parte nós vamos fazer o que? Nós vamos calcular o volume total, tá? Vou colocar aqui VT. O volume total será V1 mais o volume V2. E na quarta etapa nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar o volume total e vamos dividir por quanto? Pelo volume V3, que é o volume do caminhão. Isso aqui será igual, veja, a quantidade de viagem que o caminhão deve dar. Tudo bem? Espero que tenha ficado muito claro. Veja, nós temos um plano bolado, bem organizadinho aqui. Primeira etapa, calcular o volume do cilindro. Segunda etapa, calcular o volume do cone. Terceira etapa, somar o volume do cilindro mais o volume do cone. Quarta etapa, que é a nossa estratégia fundamental, é pegar o volume total, dividir pelo volume do caminhão, e esse resultado será quem? Será a quantidade de viagem que o caminhão deve dar. Tudo bem? Agora vamos executar o nosso plano. Vamos agora executar o plano. Então veja, o primeiro passo é calcular V1, que é o volume do cilindro. O volume do cilindro todos nós sabemos calcular, é a área da base vezes a altura. Tudo bem? Veja, a área da base, a base é um cilindro, então a área da base é a circunferência, então é π r ao quadrado vezes a altura. Π, o problema já disse, vale 3, então é 3, vale 3, né? É 3 vezes o raio ao quadrado. O raio, veja, ele vale 3, nós temos 3 ao quadrado, vezes a altura, que é quanto? 12. 3 ao quadrado dá 9, 3 vezes 9 vai ficar 27 vezes 12. 27 vezes 12 é 324 metros cúbicos. Tudo bem? Veja então, calculamos o volume V1, que é o volume do cilindro. Agora vamos calcular V2, que é o volume do cone. O volume do cone nós sabemos, é 1/3, que multiplica novamente aqui, a área da base vezes a altura. Nós temos aqui 1/3. A área da base nós sabemos, é πr ao quadrado, então o π vale 3, né? O problema já nos deu aqui, π usar 3. O raio é 3 de novo, fica ao quadrado, vezes a altura, que também é 3. Veja, nós temos, nós podemos fazer aqui o seguinte,
Está tudo multiplicando, então eu vou cancelar esse 3 com esse. E nós vamos ter 3 ao quadrado é 9, vezes 3, 27 metros cúbicos. Agora nós vamos fazer o que? Calcular o volume total. O volume total, ele vai ser então, ó, 324 mais 27. Onde isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, 4 com 7 são 11, sobe 1. 2 2, 4 e 1, 5. Tá aqui, ó. 351 metros cúbicos. Então veja que esse volume que nós encontramos de 351 metros cúbicos, ele é o volume total do silo. Tudo bem? Agora no quarto passo nós vamos fazer o que? Nós vamos dividir o volume total pelo volume do caminhão, porque nós vimos que esse resultado será o número de viagens, não é isso? Então nós vamos dividir, ó, 351, ó, dividido por quanto? Por 20, né, que é o volume do caminhão. Isso vai dar quanto? Vamos dividir aqui, ó, 351 dividido por 20. Tudo bem, ó? 3 não dá por 20, vamos dividir aqui o 35. 35 por 20 dá 1. 1 vezes 20 são 20 para 35, sobra 15. Vamos baixar o 1 aqui, ó. 151 por 20 vai dar quanto, ó? Vai dar 7, ó. 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 2, 14. Ó. 1 menos 0 dá 1, 5 menos 4 dá 1, pronto, sobrou 11. 11 não dá, vou acrescentar um 0 e uma vírgula. Que vai dar quanto? 110 por 20 dá 5, porque 5 vezes 20 são 100, sobra 10. Vou acrescentar um 0 de novo. 100 por 20 dá quanto? 5. Então tá aqui, ó. Então veja que 351 dividido por 20 vai dar quanto? 17,55. Lembrando que esse resultado é quem? É x, é quem? O número de viagens que o caminhão deve dar. 17,55. Tudo bem? Aqui no problema ele quer o número mínimo de viagens que o caminhão deve dar. Veja, não tem como ele dar 17 viagens e meia. Se ele der 17 viagens, ainda vão ficar um restinho de grão no caminhão. Então, para que seja transportado todo o grão que tem no nosso silo, é necessário dar quantas viagens? Exatamente. Então, vamos avaliar o resultado. Veja, o caminhão ele transporta em cada viagem 20 metros cúbicos. Se ele der apenas 17 viagens, vai sobrar ainda uma pequena porção de grãos dentro do nosso silo. Não é isso? Então, para que ele seja capaz de tirar todo o grão que existe no silo, ele precisa fazer quantas viagens? Ele não pode fazer, ó, se ele fizer... nós vimos que o resultado deu quantas? 17,55 viagens, né? Viagens. Mas se ele der só de... não tem como ele dar, digamos aqui, meia viagem. Ou ele faz 17 viagens ou 18. Você concorda comigo que se ele der 17 viagens, ele não vai, ainda vai ficar um restinho de grãos dentro do silo? Claro que concorda. Então veja, para que ele seja capaz de retirar todo o grão que tem no silo, ele vai ter que dar quantas viagens? Exatamente, ele vai ter que dar mais uma viagem. Para ficar quantas? Então ele teria que, para retirar todo o grão que tem no silo, ele teria que dar 18 viagens. Tudo bem? Então realmente o resultado mais coerente é esse. Realizar 18 viagens, que seria a alternativa à letra D. Tudo bem? 18 viagens. Espero que você tenha compreendido então o nosso passo a passo. Tentei explicar bem detalhadamente, então, né, compreender o problema com clareza, retirar de lá todos os dados necessários, né? Depois nós bolamos um plano. Veja que eu enumerei aqui as etapas que nós iríamos percorrer. Para quê? Para servir de guia na hora de fazer. Se eu me perder, eu volto para cá. O que eu estou fazendo? Ah, não, estou calculando. O volume V1 era do cilindro. O volume V2 era
do cone. Aí depois eu vou somar os dois, depois eu vou dividir pelo volume do caminhão e vou encontrar o número de viagens. Está bolado o nosso plano. Depois nós executamos, né, encontramos um resultado. Veja que a parte de avaliar o resultado ela é muito importante. Por quê? Porque veja, eu achei esse resultado aqui. Veja que o resultado inicialmente ele ainda não atende o nosso problema. É preciso que fazer uma avaliação. Então nós fizemos uma avaliação na seguinte forma: eu preciso tirar todo o grão, não pode ficar grão dentro do depósito. Então, se eu der, o caminhão não pode fazer 17 viagens, 55. Ou ele faz 17 ou ele faz 18. Se nós fizermos 17, ainda vai sobrar uma pequena parte dos grãos dentro do depósito. Então, nós chegamos à conclusão que o resultado mais coerente era qual? É fazer 18 viagens. Na última ele não viaja cheio, mas ele completa o trabalho que é de esvaziar, né, de fazer o número de viagem mínima para retirar todo o grão que tem no silo. Então veja que a parte de avaliar o resultado também é importante para a resolução do problema. Espero que todos tenham gostado e se gostaram, se inscrevam no nosso canal aí para receber as atualizações das novas videoaulas. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.